Falando sério. Tudo bem, caro amigo? Mais uma vez estamos de volta aqui com o programa Falando Sério e queremos nessa oportunidade concluirmos uma série de questionamentos acerca de nossa vida e muito especialmente acerca da parábola do semeador que se encontra no livro de Mateus, capítulo 13. E hoje nós vamos falar da última semente, a semente que caiu em solo fértil, no terreno onde aquilo que se cai, nasce e dá fruto. E queremos ler um versículo para confirmar o que nós vamos dizer, que está capítulo 13, versículo 23, que diz o seguinte: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, e ele dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Caro amigo, aqui está o resumo de nossa história, da tua história, da minha história, da história de todos os povos, da história de todas as gente. Como eu falei, são 4 situações. E queira você ou não, você é uma dessas situações. Chegamos na última situação, na melhor de todas, eu diria, a única que realmente é boa. E quando Jesus fala isso, ele fala especialmente para aqueles que aceitam ou que aceitaram o seu reino, a sua mensagem. Ora, vejam, ele, na primeira situação, ele fala da semente que cair à beira do caminho, e que é uma situação péssima. Na segunda situação, ele fala do caso da semente que caíra sobre as pedras, que também não é uma situação boa, não é uma situação agradável. Na terceira situação, ou no terceiro exemplo, ele mostra, falando do homem, mas exemplificando, falando da semente que caíra entre os espinhos, que até nasce, mas tem dificuldade de crescer e não frutifica. E aqui, fechando, ou dando um fechamento com relação à situação em todos os homens, ele chega por fim à semente que caiu no solo que produz. Caro amigo, caro ouvinte, esta é a minha história. Esta é a sua história. Ora, Jesus está falando ali para gente de todas as classes. Ali tinha fariseus, tinha publicanos, tinha pecadores como eu e você. E para todos aqueles, a chance era a mesma. Todos poderiam ouvir, porém, todos tinham a possibilidade de aceitar, mas da mesma forma, todos tinham e têm a probabilidade, a possibilidade de rejeitar. Mas para aqueles que aceitam, ele os compara como a semente que cai no solo fértil. E aí? Como está a tua situação? Qual tem sido a fertilidade desta palavra que cai em seu coração? Como você tem dado continuidade a isso? Qual o valor? O que você tem feito com isso? Ou será que você nunca parou para se importar com isso? Eis o grande problema. Para concluir, Jesus falando na mesma parábola, e aqui eu quero usar as palavras do próprio Jesus, no mesmo capítulo, a partir do versículo 18, olha o que ele diz: escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que fora semeado no coração. Este é o que é comparado à semente que cai à beira do caminho. Porém, o que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegando a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Não tem convicção, não creu de verdade. Em terceiro lugar, é o que foi semeado entre espinhos, no versículo 22, e o que ouve a palavra, mas não
Os cuidados deste mundo, a sedução, as riquezas, sufocam e a palavra fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende e dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvido, ouça. Prezado amigo, prezado ouvinte, essa pergunta é para você. Você tem ouvido? E quando eu falo ouvido, não estou falando apenas nesse pavilhão auricular que nós ouvimos e captamos todos os sons. Não. Eu estou falando no ouvido de compreensão, no ouvido de assimilar, de ouvir aquilo que realmente Deus está a te falar. Repito o que disse lá no início. Minha função aqui é a função do semeador. Aliás, estou cumprindo ordem. Lançar estas verdades, lançar a palavra de Deus. Pense nisso, mas pense com muito carinho. Disto depende do teu futuro. Deus te abençoe, Deus te guarde. Confie nele. Amém? Tudo bem, chegamos hoje, mediante esta última mensagem desse texto, na síntese da nossa história, exemplificando a parábola do semeador, que está em Mateus capítulo 13. E hoje concluímos esta parte, mas teremos muitos outros estudos desta natureza e queremos exemplificar falando de várias parábolas. Não percam, assistam as próximas, certamente Deus tem algo a lhe dizer. Ouçam com atenção. Deus te abençoe.